Gênesis 12:1, vamos ler juntos no telão? Gênesis 12:1. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos que nesse momento a nossa mente, nosso coração, o nosso entendimento esteja aberto para que possamos receber da tua palavra e que essa tua palavra, Pai, gere transformação em nossas vidas. Que o Senhor venha levar toda a mente cativa a Cristo nessa hora, para que possamos receber e compreender da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Alegria, aleluia. Gênesis 12:1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Meu Deus, é maravilhoso esse texto. Aqui Deus estava fazendo uma promessa, dizendo que abençoaria Abraão, dizendo que ele geraria uma posteridade absurda. Muitas promessas Deus fez. Só que para que essas promessas se cumprissem na vida de Abraão, era necessário que ele seguisse as instruções de Deus. E nessa ocasião, a instrução que Deus havia passado a ele era: sai da tua terra, larga a tua parentela e simplesmente vai. No meio do caminho eu vou te mostrar para onde você tem que ir. Então, para que ele pudesse acessar as promessas, para que ele pudesse de fato gerar uma grande nação, era necessário que ele atendesse às instruções de Deus. Assim como você que está aqui, eu tenho certeza absoluta que você tem promessas, eu tenho certeza absoluta que tem sonhos sobre a sua vida, eu tenho certeza que há decretos eternos que foram lançados sobre você, mas para que você acesse tudo aquilo que os céus falou a teu respeito, é necessário que você atenda às instruções que Deus te dá. Só que não basta seguir as instruções, tem um outro fator muito importante que deve ser considerado por nós. Ao seguirmos as instruções que Deus nos dá, é importante também que estejamos com o nosso sentido espiritual bem ajustado, bem alinhado, porque senão corre o risco de você seguir as instruções e não chegar aonde Deus quer que você chegue. Pastor Dan, não entendi, preciso de 2 voluntários, por gentileza. 2 voluntários, senão eu vou chamar pelo nome, Elebe. Ok. Aqui, fica bem no meio, vamos centralizar aqui. Pode ficar aqui. Luiz e o Michel, glória a Deus. Deus falou com eles, Deus fez promessas grandíssimas. Meu Deus, coisa linda o que Deus falou sobre eles. E não é ilustração não, é verdade, tá? É verdade, é verdade. Sobre vocês tem uma palavra incrível dos céus. E Deus vai dar uma instrução. Essa instrução ela vai ser para ambos, ok? Para ambos. Preciso agora que vocês desçam ali. Certo. Fica um de costas para o outro. Um de costas para o outro, ok? Primeiro eu vou dar a instrução para o Luiz, depois para o Michel. É a mesma instrução, mas primeiro o Luiz vai seguir a instrução e depois o Michel, tá bom? O Luiz vai sair, você fica aqui. Luiz, a instrução é que você dê 3 passos à frente, por gentileza. 1, 2... Que passo estranho, Luiz. 3 passos à frente, agora 3 passos à direita. Direita para cá, moço. 1, 2, 3. 3 passos. Agora 3 passos à esquerda. Você estava virado para cá, agora é para lá. Esquerda pra... Luiz, te orienta, cara. 1, 2, 3. Pronto. O Luiz seguiu as instruções. Meio atrapalhado, mas seguiu, amém? E olha lá, ali foi o lugar que ele parou. Agora, Michel, você vai seguir as mesmas instruções, mas dá passo direito aí, que o Luiz deu passo assim, ó. Eu nunca vi ninguém andando assim. 3 passos à frente, por gentileza. 1, 2, 3, fechou. Agora 3 passos à direita. Meu Deus do céu, para lá. 1,
2, 3. Ok. Agora 3 passos à esquerda. Isso. 1, 2, 3. Ok. Estranho. Veja bem, eles seguiram a mesma instrução. Sim ou não? Eu não falei a mesma coisa? 3 passos à frente, 3 passos à direita e depois 3 passos à esquerda. Mas o Luiz está lá e o Michel está aqui. Os dois seguiram a mesma instrução? Puxa vida, pastor. Sabe o que leva um estar ali e o outro naquele lugar? É que ainda que eles seguiram a instrução, eles estavam com os sentidos direcionados para outros lugares. O sentido do Luiz estava para cá e o sentido do Michel para o lado de cá. Por isso que um está aqui e o outro está ali, apesar de terem seguido a mesma instrução. Obrigado, gente. Isso faz parte da dinâmica. Faz parte da dinâmica. Podem voltar para o lugar de vocês. Então, você percebeu? Percebeu, crente? Seguiram a mesma instrução, mas foram para lugares diferentes. Dentro das instruções que Deus nos dá, é importantíssimo que o nosso sentido esteja alinhado, esteja ajustado, para que tenhamos a certeza de que vamos ir exatamente para o lugar que Deus espera que estejamos. É importantíssimo. Então, assim como é importante seguir as instruções que Deus entrega a nós, também é importante estar com o sentido espiritual alinhado, ajustado, para seguir a instrução com assertividade. Pastor Dan, como que eu faço? Qual é a forma que eu tenho para que os meus sentidos estejam ajustados, alinhados, a fim de que eu siga as instruções de Deus e esteja realmente onde Ele quer que eu esteja? Deus é muito bom, amém, queridos? Deus não pede nada a você sem te capacitar para cumprir aquilo que Ele te pede. Se Deus te dá uma instrução, Ele também te ensina como atender e como andar nessa instrução. Como eu disse, tão importante quanto a instrução é o sentido. E Deus, Ele deixa algumas formas, algumas maneiras de acertarmos o sentido. Ele usa na sua palavra, amém, queridos? Isso aqui, ó, deixa eu contextualizar você. Isso aqui é a palavra de Deus, amém? Ah, meu Deus do céu. Palavra de Deus. Recomenda-se a leitura diária. Amém? Porque é a palavra de Deus. Quando alguém diz para você que isso aqui nos dá sentido, isso aqui nos dá norte, não é brincadeira. Isso aqui te ensina como andar, te ensina como agir. Então a Bíblia, ela deve ser celebrada e amada por nós. Amém? Não é um livro qualquer que deve ser rejeitado. E é nessa palavra que Deus nos deixa algumas figuras, algumas parábolas que servem para nós de sentido, para que possamos ajustar o nosso caminhar, para que a nossa vida seja realmente alinhada com a vontade de Deus para nós. Amém, queridos? Vamos lá. Salmo 23. Salmo 23. A gente vai ver aqui uma primeira figura que Deus nos deixa para que possamos acertar o sentido e andarmos nas instruções. Salmo 23, verso 1. Olha que lindo o que diz aqui, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Senhor é teu pastor, o que você é? Ovelha. Alguns já estão ligados aí. Ovelha, se Ele é teu pastor, então logo você é ovelha. Uma ovelhinha de Jesus. Salmo 100, verso 1 também. Ó, Salmo 100, verso 1 também. Se eu começar a rimar, não vai ter para ninguém. Então assim, por favor, vamos compreender. Se você quiser, eu posso ensinar você. Para! Meu Deus, eu vou precisar passar por uma cura, uma libertação
Isso aí está se tornando um vício. Vamos lá, Salmo 100, verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Glória a Deus. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele. Opa, com canto, estava aqui. Bora. Sabei que o Senhor é Deus. Olha que detalhe importantíssimo. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Diga obrigado, Jesus. Olha que importante o que a gente acabou de ler. Foi Ele quem nos fez, amém? Não fomos nós a nós mesmos. Ele nos fez. E Ele nos fez ovelhas dele, para que estejamos no seu pasto. Deus te fez. Queridos, isso aqui é um microfone, amém? A utilidade dele é essa daqui. É uma ferramenta para comunicação, falar em público, todo mundo escutar bem. Se eu tentar usar esse microfone como um cotonete, vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo. Porque ele não foi criado para ser um cotonete. Ele foi criado para ser um microfone. Amém? Deus te criou para ser uma ovelha. Não que você vai ser literalmente uma ovelha. Mas quando Deus fala isso, é porque na sua bondade, Ele quer nos dar um sentido, Ele quer nos mostrar como agir, como fazer para que não fiquemos perdidos. Então Ele diz, eu fiz você como uma ovelha. E se você se comportar como uma ovelha, muita coisa vai dar certo na sua vida. Muita coisa vai fazer sentido na sua vida. Olha só. Se você tentar ser diferente daquilo que Deus te criou para ser, vai dar ruim. Eu quero falar para você algumas características da ovelha, para que nós possamos agir semelhantemente. Ovelha tem pastor. Amém? Ovelha tem pastor. Ovelha, ela não anda por aí sozinha. Ela sempre está dentro de um aprisco com outras ovelhas. Quem gosta de ficar lá no sertão, andando sozinho, bem solitário, é o bode. A ovelha não, a ovelha gosta de comunhão, ela gosta de estar entre outras ovelhas. Ela sempre busca uma comunhão. Você, como ovelha de Jesus, como alguém que precisa estar alinhado com a vontade dos céus, é importante que você entenda que você precisa de pastor. Você precisa de pastor. Você precisa estar inserido na igreja para ter comunhão com os seus irmãos. Porque se isso não acontecer, vai dar ruim. Eu nunca vi alguém se isolando e essa pessoa conseguiu ficar de pé. Eu nunca vi. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, se você quer caminhar com Deus, acessar as promessas que Ele tem sobre a sua vida, você não pode ignorar o fato de que é importante, é necessário você estar no meio da comunhão do povo de Deus, porque ali você é fortalecido. A Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. A Bíblia diz nesse mesmo texto, que nesse lugar de comunhão, é o mesmo ambiente, é o mesmo cenário onde Deus derrama da sua vida e da sua bênção. Então, em um lugar de comunhão, é o lugar onde Deus vai se manifestar. É o lugar onde Deus vai transbordar da sua vida, transbordar da sua bênção. Não é isolado, achando que você pode ser independente, achando que você não precisa de pastor.
não sei se você sabe, mas ter um pastor sobre a sua vida é uma promessa de Deus sobre você. Deus promete alguma coisa ruim? Ele disse que daria ao seu povo pastores, que teriam um coração segundo o coração dele, e esses pastores apacentariam o povo com sabedoria, com inteligência. Tem gente que quer se independentizar. Eu quero fazer a minha caminhada sozinho. Aí vai lá, cai, não tem ninguém para ajudar. Aí para se levantar é um perrengue, às vezes não consegue nem se levantar. Diferente de estar ali perto do pastor, pode até se machucar e cair, mas o pastor vai levantar, o pastor vai amparar, o pastor vai cuidar, vai tratar as feridas. Deixa eu falar para você, essa é uma boa notícia inclusive, eu me alegrei quando eu soube disso. Deus entrega para o pastor uma habilidade que a ovelha não tem. É uma habilidade exclusiva que Deus entrega aos pastores, que é enxergar o que a ovelha não enxerga. Uma das características da ovelha é que ela tem a visão, é ruim a visão dela, é turva, é uma visão muito frágil. Então é muito fácil dela cair de um penhasco, é muito fácil dela abandonar o rebanho, é muito fácil dela cair em algum lugar que possa comprometer a sua vida. Tem um vídeo muito engraçado na internet de um pastor que resgata uma ovelha que tinha caído numa vala, e aí quando ele resgata essa ovelha, vai pulando e cai de novo dentro da vala. A ovelha gosta de se jogar no buraco. Gosta. E se ela não tem um pastor para puxar ela lá de dentro, imagina a tragédia, meu filho. Então estar perto de um pastor é proteção para você. Eu estou perto do meu pastor, eu tenho pastor, o meu apóstolo, o nosso apóstolo, é meu pastor. Eu sou ovelha dele. Ele enxerga na minha vida o que eu não enxergo. Eu já cansei de dar conselhos, direcionamentos para jovens. Aí na nossa frente, né, pastora? 1000 maravilhas, né? Não, pastor, é isso aí mesmo, gostei, vou fazer. Aí vai, faz tudo diferente do que o pastor falou. Não demora muito tempo, volta, né, com aquela carinha do gato de botas, todo arrependido. Pastor, lembra aquela conversa que a gente teve? Lembro. Lembra que você pediu para fazer isso? Lembro. Eu não fiz. E aí? Deu ruim. Deu ruim. Porque o pastor tinha visto. O pastor observa, o pastor enxerga. Às vezes algo que você não está vendo. Então para você pode ser algo bom, pode ser algo legal, interessante, mas se você se permitir ser pastoreado, o seu pastor pode olhar e dizer: ei, não faça isso porque é um perigo. Não faça isso porque isso pode prejudicar você, isso pode te arrancar da presença. Deus te fez ovelha, para você se comportar como ovelha. Se você se comportar como ovelha, você vai estar com o seu sentido alinhado e não vai acontecer o que aconteceu aqui, de um ir para um lado, outro para o outro. Você vai com precisão. Não tem como dar errado, olha só. Outra característica da ovelha, ela produz lã o tempo todo. O tempo todo. Pode até tosar que fala. Tosquear. Tosar se tosa cachorro, né? Tosquear a ovelha, ela vai começar a produzir lã de novo, porque faz parte de quem ela produz lã o tempo todo. Trazendo para a nossa realidade de cristãos, você como ovelha de Deus, Deus espera que você também produza lã o tempo todo. O que é produzir lã, pastor? É dar fruto, é frutificar, é florescer, é ter uma vida transbordante, uma vida de abundância. A lã não abençoa a gente? Fala sério, a lã não abençoa a gente? Quanta coisa boa, né? Aqueles peleguinhos que coloca para sentar na cadeira, coisa boa, quando está frio. Casaquinho de lã, coisa linda. A pastora tem um casaquinho de ovelha, coisa mais fofa do mundo. Coisa mais linda, aquece a gente, vários benefícios. Então Deus espera colher de você também bênçãos.
Deus espera colher de você frutos, frutificar. Outra característica da ovelha, preste atenção, ela não bebe qualquer água não, ela só bebe água limpa. Ovelha não fica no YouTube procurando pregador para dizer que sexo antes do casamento é permitido. Ovelha não fica procurando pastor de internet para apoiar o pecado. Quem está comigo sabe que o meu compromisso é com a verdade, é com Cristo. Então eu não tenho problema em falar a verdade. Quantas vezes eu já ensinei aqui o que a Bíblia diz sobre muitos assuntos. Aí já teve jovem de ir para fora, pegar o YouTube, procurar lá, pastor que fala que o homossexualismo, a homossexualidade, seja lá o que for isso, é permitido. Aí vai lá e manda para o pastor, aí pastor Dan, tem um pastor falando que pode. Não pode! É pecado! Deus não gosta! Foge da natureza! Homem e mulher os criou! Joga na internet, me massacra, não estou nem aí. Eu não posso pregar um evangelho que diz que Deus compactua com o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Quem gosta de ficar comendo lixo é bode. Bode que come qualquer coisa, come lixo. A ovelha diz, guia-me mansamente, Senhor, às águas tranquilas. Ah, Senhor, faz-me deitar em pastos verdes. A ovelha gosta de um ambiente limpo, ela gosta das coisas bem resolvidas. A ovelha não chega em um rio sujo para beber água. Quem garante que lá embaixo não tem um predador prestes a dar um bote, pegar ela? Então ela sabe muito bem quem ela escuta. A fonte dela que ela bebe é muito tranquila. Não tem embaraço, não tem confusão. Ai pastor, eu vi um pastor dizendo que se você começa a namorar com alguém e você tem certeza que você vai casar com aquela pessoa, pode ter sexo antes do casamento. Não pode sexo antes do casamento, é fornicação, é pecado. Guia-me mansamente às águas e me faz deitar. Ei! Uma ovelha, quando Deus falar não faça isso, ela vai baixar a bola, ela vai deitar, ela vai ficar quietinha, porque ela só tem um interesse na vida dela, que é agradar o seu pastor, agradar o seu Pai Celestial. Então quando Deus disser para você não ir por aquele caminho, não vá. Quando Deus te disser para não fazer algo, não faça. Deus é seu Pai e Ele se preocupa com você. E muitas das vezes Deus não vai descer lá do céu e se manifestar na sua frente e te dizer, eis meu filho que te digo. Ele vai usar um homem de Deus para abençoar a sua vida. Ele vai usar um homem de Deus para te dar uma palavra, uma direção. Ovelha tem pastor, amém, querido? E um detalhe muito importante, eu acho lindo isso na ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Fizeram um experimento uma vez, eu não lembro em qual país. Pegaram várias ovelhas de vários rebanhos, vários apriscos, vários pastores, e aí espalharam todas essas ovelhas ali. Mas era um monte de ovelha. Eu acho que foram 100 pastores, que eles colocaram um do lado do outro. 100 pastores. E aí eles começaram a chamar as ovelhas. Impressionante. As ovelhas que estavam ali todas misturadas, elas foram em direção ao pastor delas, porque elas têm a facilidade de ouvir a voz do seu pastor. Crente, quando você tiver uma dúvida, procura o pastor, procura os líderes que caminham debaixo da mesma linguagem do pastor, mesma visão, porque senão você vai ficar ouvindo várias pessoas, várias vozes,
E quando você vê, você está biruleibe, cara. Perdidão. Faz uma salada de fruta na sua cabeça. E você não consegue viver a verdade. Você vive uma confusão. Amém, queridos? Espero que Deus esteja falando. Glória a Deus. Deus nos deixa figuras na sua palavra, parábolas, figuras, para que possamos imitar. E isso vai nos trazer benefícios, amém? Se você imitar a ovelha, você vai ter benefícios, amém? Amém? A gente só aprendeu coisa interessante aqui com a ovelhinha. Glória a Deus. Vamos agora falar sobre uma outra figura que Deus nos deixa para acertarmos o sentido. Isaías 61, verso 1. Ah, pastor, tem um pastor aqui dizendo, pastor, na internet, aqui no YouTube, que agora a igreja somos nós. Então assim, pastor, não é necessário que eu esteja numa congregação, não é necessário que eu esteja numa igreja, muito menos que eu esteja debaixo de um pastor. Eu sou a igreja em casa. Aí o diabo ali do ladinho, isso mesmo. É isso aí, bem certinho. Hebreus diz que muitos, deixando de congregar, que é o que você está fazendo aqui, ó, desviaram-se da fé. É a consequência. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Receba aí, varão. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Olha só a finalidade de tudo isso, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Árvores de justiça, plantações do Senhor. Uma outra figura que Deus deixa para você seguir: árvore. Se você for como uma árvore, muita coisa vai dar certo na sua vida. Salmo, capítulo 1, verso 1. Olha só que lindo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha aí. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Meu Deus, glória a Deus. Você vê que começa falando, bem-aventurado o homem. Começa a falar do homem, mas de repente a conversa muda. Verso 3, pois será como árvore plantada. Mais uma vez o Senhor, Ele está dizendo que Ele te enxerga como árvore. Não que seja literal isso, não que Deus olhe para você e te veja como uma árvore, mas Deus espera que você se comporte como uma árvore. Vai fazer sentido, talvez agora esteja muito estranho esse papo que eu estou trazendo aqui, mas vai fazer sentido, eu prometo. Olha só, verso 1. Verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui está falando de ambiente, de cenário, lugar. A árvore, ela precisa estar plantada, inserida no clima certo.
Quem entende um pouco desse assunto aí, quem saca de agricultura, entende muito bem que certas plantas, certas árvores, elas demandam de um clima adequado. Algumas precisam ser plantadas em um clima frio, então consequentemente, se você plantar num clima quente, essa árvore vai morrer. Outras precisam ser plantadas no calor, se você tentar inserir elas no frio, vai dar ruim, vai morrer, porque a árvore precisa de clima. Então aqui está dizendo que bem-aventurado é aquele que não fica perdendo a sua vida no meio do pecado. Bem-aventurado aquele que sabe selecionar muito bem as suas amizades. Amizade é coisa séria, meu querido. Existe uma parada chamada média das 5 pessoas. É um estudo que determina, que diz que você vai ser semelhante, você vai ser parecido com as 5 pessoas mais próximas de você. Tem um estudo que diz que as pessoas que estão pertinho de você, elas vão te influenciar, elas vão transferir algo para você, você vai se parecer com elas. Agora, se você está num cenário assim, com pessoas que só sabem falar mal dos outros, pessoas que só querem saber de fumar, de beber, de pecar, de fazer tudo errado, você vai estar lá replicando o que elas estão fazendo, você vai estar lá fazendo tudo errado, você vai ser impulsionado a isso. Então, como uma árvore, você precisa entender que nem todo lugar é clima certo para você. Baladinha não é clima para você, cara. Baladinha não é clima. Festinha de aniversário dos brotherzinhos, que lá rola bebidinha, todo mundo fica chapadão, rola umas coisas piores lá que eu tenho que me ponderar, que tem muita gente nova aqui. Não é clima para você. Ah, pastor, está dizendo agora então que eu tenho que ser um santarrão, eu tenho que colocar uma Bíblia debaixo do braço, e agora eu não me importo mais com as pessoas? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando de amizades. Pessoas para você andar junto. Pessoas que você vai confiar, que você vai contar os seus segredos, pessoas que vão te ajudar. Isso não exclui a responsabilidade que está sobre você de ir lá fora e ganhar os pecadores, de ir lá fora e ser luz em meio às trevas, mas é ser luz em meio às trevas, e não treva no meio de treva. Luz em meio às trevas. Amém, queridos? Quantos aqui desejam prosperar? Levanta a mãozinha assim. Porque o céu está vendo que você está dizendo que você quer prosperar. Quem sabe Deus tenha misericórdia de você. Brincadeira. Prosperidade e riqueza te aguarda em nome de Jesus. Mas olha só. Verso 3 do texto que a gente leu. Coloca ali por gentileza. Verso 3. Olha que simples para prosperar na vida. Elebe. Acho que recebeu uma visitação lá. O anjo desceu, ele está no mistério lá. Alguém vai lá. O menino foi arrebatado. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que simples. Tudo quanto fizer prosperará. Basta ser uma árvore. Olha, basta ser uma árvore. A árvore precisa de clima, amém? Não é qualquer lugar que a árvore fica. Dependendo do lugar ela morre. Está comigo? Árvore, ela tem uma outra característica. Alguém aqui na sua casa tem uma árvore? Um sinalzinho com a mão assim. Você tem árvore na sua casa? É uma árvore grande? Você sabe quanto tempo aquela árvore está lá? Mais de 10 anos? Mais de 20 anos? Mais de 30 anos? Entre 20 e 30? Ok. Alguém tem uma árvore na sua casa que tenha mais tempo
Não, pastor Jared, 40? Lá no México? Não, tudo bem, faz sentido. Uma árvore grande? Grande? Ok. Ô Jared, alguma vez, essa árvore grande que tem 40 anos lá, alguma vez ela saiu do lugar, tipo, foi dar um passeio? Não? Ela nunca teve vontade de ir para os Estados Unidos? Que péssimo. Te amo, Jared. Meu irmão, 20 anos lá, a árvore. Alguma vez ela saiu, pegou uma praiana e foi dar um rolê nas interpraias? Não? Estranho. A árvore não se move. A árvore não se mexe. A árvore fica plantada onde ela foi plantada. E Deus espera isso de você. Sabe? Se você olha lá o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que Deus tem uma dinâmica na sua criação. Deus ele não cria as coisas simplesmente trazendo a existência. Ele usa a matéria que Ele quer gerar vida. Verso 11. Calma aí, vamos botar lá, Gênesis 1:11. Ai, essa Bíblia apostólica aqui eu já tenho vontade de pregar igual um louco agora. Essa é a Bíblia do nosso apóstolo. Verso 11. Aqui quando Deus vai criar os vegetais. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Deus criou toda a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera. Mas para criar isso, Ele falou com quem? Com a terra. Produza a terra. Então Deus fala com a matéria que Ele quer usar para criar vida. Preste atenção nisso. Isso aqui é um gostinho da exousia para você. Produz a terra, a erva verde. Ele fala com a matéria. Mais à frente, no verso 20, Deus vai criar agora a vida animal. Aí Ele fala com a matéria que Ele quer usar para criar vida. Agora Ele vai falar com as águas, ó. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus criou aqui as grandes baleias, né? Os seres aquáticos, coisa linda. Aí no verso 24, Deus vai criar os animais terrestres. Olha que bonito que acontece aqui, ó. E disse Deus, produz a terra. Com o que Ele fala? Terra. Produz a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, você percebeu um padrão aqui de criação? Percebeu? Deus fala com a matéria que Ele quer usar para que essa matéria gere vida. Ele fala com a terra gera os vegetais. Ele fala com as águas produziram as grandes baleias, os seres aquáticos, as aves. Ok? Aí Ele fala com a terra de novo no 24, e a terra produz animais terrestres. Deus fala com a matéria que Ele quer usar para criar vida. Deixa eu falar uma coisa. Se você pega uma plantinha, um vegetalzinho, e você arranca ela da terra, o que vai acontecer com essa planta? Vai secar e vai morrer, né? É isso ou não que acontece? Vai morrer. Você pegar uma árvore e você arrancar as raízes dela da terra, essa árvore acaba, ela morre. Você vai lá na água, você pega um peixinho, arranca o peixinho dentro da água e joga ele na terra. Ele vai viver? Não. Qual é o habitat dele? A água. Qual é o habitat da vegetação? Terra. Você vai lá, pega uma girafinha que está lá na savana.
Você pega a girafinha e joga ela dentro do mar. Ô, crueldade, é só um exemplo. Mas o que vai acontecer com ela? O leãozinho, que está lá dominando a floresta. Floresta não, né? O leão não está em floresta, o leão está na savana também, no safari, né? Oi, pastora? Amém? Você pega o leãozinho, joga ele na água, o que acontece? Morre. Porque a vida que foi gerada, ela precisa estar conectada à sua origem. Ok? A vegetação veio da terra, precisa estar na terra. Os peixes vieram da água, precisa estar na água. Coloca no verso 26 ali. Gênesis 1, 26, por gentileza. Agora Deus vai criar o homem, e Ele vai usar a mesma dinâmica. Ele vai falar com a matéria que Ele quer usar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Quando Deus cria o homem, Ele fala com quem? Meu Deus do céu, só tem o Luiz da Exousia. Quando Deus cria o homem, Ele fala com quem? Com Ele mesmo. Façamos o homem. Ele fala com Ele mesmo, porque Ele usa a matéria que Ele quer que gere vida. Ele falou com Ele mesmo: façamos o homem. E o homem foi feito de Deus. Querido, assim como, a banda pode subir por gentileza? Assim como você não pode arrancar a vegetação da terra, você não pode tirar a baleia lá do oceano, porque senão você vai matar esses bichinhos. Você também não pode sair da sua origem. Você também não pode sair do seu habitat natural. Porque se você se desconectar do seu ponto de origem, se você se desconectar do local que gerou vida para você, você vai morrer. Você vai morrer. Deus te vê como ovelha, amém? Deus te vê como árvore. Árvore precisa estar plantada. Você precisa estar plantado na presença. Todos os dias. Árvore não sai por aí. Tem gente que vive uma oscilação, vive uma montanha russa. Um pouco está bem com Deus, um pouco está mal. Um pouco está na igreja, um pouco está no mundo. O tal do crente Raimundo, saca? Crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Crente cometa, aquele que aparece só de vez em quando. É raro ver ele. Eu estou brincando, mas é sério o que eu estou falando para você. Não está plantado. Aí você olha a vida da pessoa, não produz fruto, não tem vida. Não consegue abençoar os outros. Deus quer plantar você na presença dEle. Amém? Eu falei para você duas formas de você se comportar, para que você ande alinhado com Deus, ande alinhado com os céus. Se coloque de pé nessa noite. Você precisa estar plantado na presença. Você precisa estar conectado no teu lugar de origem. Você precisa estar conectado com Deus, em Deus.